qual seria a diferença mais, assim, absurda no sentido de, entre você ler a Bíblia e um livro qualquer? Assim, vamos espiritualizar a coisa. Tá. E o porquê que não se lê em trem, não é bom ler em trem, em metrô, né? Não é que não seja bom. Por exemplo, eu leio, não a Bíblia. Eu leio em trem, eu leio em metrô, leio em ônibus, eu não leio só por causa da vibração mesmo. Mas, enfim, qual é a diferença? Quando você lê um livro de ficção, ou um livro de ficção ou de não ficção, enfim, que seja um livro atual, esse livro foi escrito para você. A autora ou o autor escreveu pensando na Abigail, no Rodrigo, no Edson, lendo, porque ela quer vender pra gente, pra nossa geração. A não ser, claro, que você tenha comprado um livro do século XIX, XX, XVIII, enfim, não importa. Mas o autor, ele pensou para você. Até mesmo que o autor, lá no século XIX, ele não pensou em você, o editor do século XXI pensou em você. Então, adaptou linguagem, fez um monte de coisa. A Bíblia não foi escrita para você. Paulo, quando estava escrevendo Romanos, ele não pensou na Abigail. Ele não pensou que a Abigail leria a carta dele aos Romanos. É claro que Deus sabia que Abigail leria a carta aos Romanos, mas Paulo não, até porque ele pensava que Jesus ia voltar na geração dele. Lá em 1 Tessalonicenses 4,14 a gente vê isso. Como a Bíblia não foi escrita para você, ela foi escrita numa cultura diferente, para um povo diferente, numa época diferente, numa linguagem diferente, tudo diferente. Essa é a grande dificuldade para interpretar a Bíblia. Porque tudo dela eu preciso estar na cabeça do autor para saber por que ele escreveu, para quem escreveu, como ele escreveu, quando ele escreveu, sob quais circunstâncias ele escreveu. Essa é a grande dificuldade para interpretar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas, assim, a gente pode ler sendo que o Criador, mas não é para... Quando você diz que não é para mim, não é para me satisfazer os meus desejos, é isso? Não, assim, literalmente, você não era o público-alvo daquela carta. Ah, entendi. Você não era o público-alvo daquele livro. E a partir daí, a gente tem muito problema de interpretação. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem muito problema de interpretação quando eu pego um texto que não era para mim, que não era aplicado a mim de forma direta, e eu pego esse texto e aplico para mim de forma direta. Por exemplo, o senhor falou em Romanos. Romanos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso. Né? Se a gente for ler o capítulo, na verdade, ele está falando ali sobre um castigo, né? Uma coisa que não é diferente de salvação, na verdade, está falando de castigo, né? Exato. A gente pode falar de regras de interpretação bíblica depois, né? Pra gente não misturar muita coisa. Vamos organizar que tem muita coisa pra gente falar. Mas, com certeza, uma das principais regras de hermenêutica, Rodrigo, é que eu preciso saber o contexto do texto para poder interpretá-lo. Se eu não sei o contexto imediato, contexto remoto, se eu não conheço a Bíblia de forma geral, muito provavelmente eu vou fazer uma interpretação errada daquele texto. E aí surgem as heresias. Daí surgem as heresias. Né? Mas, na verdade, existe... Assim, eu assisto às aulas do pastor, do professor Edson, e ele sempre está indicando, né, material paralelo, né, para livros e tal, para poder ser botar justamente no contexto do tempo, né, da coisa. Exato. Então, essa seria uma dica, então, pastor? Na verdade, não é uma dica, é uma condição básica para a interpretação do texto. Bom, vamos deixar claro uma coisa. A Bíblia, por exemplo, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, hoje ela resolve ler o Evangelho de João, como o pastor Paulo Roberto, por exemplo, lá na juventude dele. A Bíblia, a simples, eu boto simples entre aspas, mas a simples leitura da Bíblia é suficiente para conduzir uma pessoa à salvação. A leitura da Bíblia é suficiente e é poderosa para conduzir alguém à salvação. Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de interpretação bíblica, um outro passo. Eu já leio, já sou convertido,
eu já conheço a Cristo, agora eu quero me aprofundar no conhecimento das Escrituras. Aí eu preciso interpretá-la de forma correta. E existem basicamente 2 tipos de interpretação da Bíblia. Uma interpretação doutrinária e uma interpretação pessoal. O que eu estou falando? O que eu quero dizer quando eu digo interpretação doutrinária? Por exemplo, eu pego uma pessoa que lê Apocalipse ou lê um texto apocalíptico, né, que não necessariamente no livro de Apocalipse, e ele vai ter uma interpretação daquele texto. Aí a gente chama, né, a teologia, a escatologia chama do pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Eles vão ler o mesmo texto e vão entendê-lo de forma diferente. É uma interpretação doutrinária. Quando eu falo de uma interpretação pessoal, sou eu pegar um texto que se aplica a mim e interpretá-lo. E aí interpretá-lo é compreendê-lo e vivê-lo e aplicá-lo. O grande problema, já que a gente falou de Josué 1:9, a gente fala de Josué 1:8, quando Deus fala, olha, Josué, medita neste livro de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de guardar tudo quanto nele está escrito, de fazer tudo quanto nele está escrito. Então você vai se conduzir prudentemente e tudo que você fizer será próspero. Olha o que Deus está falando para Josué. Leia, medite, para que você cumpra, para que você aplique. E não é só a leitura, é leitura e meditação para aplicação. O objetivo é a aplicação. E quando eu aplico, e aí esse é o grande problema da interpretação bíblica pessoal. Por quê? Porque muitas vezes eu quero que a Bíblia se adapte à minha vida. E não eu comparar a minha vida com a Bíblia. Se a minha vida está diferente daquilo que eu leio na Bíblia, eu preciso mudar a minha vida. Só que a maioria das pessoas não querem mudar de vida, mas querem mudar o quê? A Bíblia. E aí, quando mudam a Bíblia, vem as heresias. Que é adaptar a Bíblia às condições dele. Exatamente. Adaptar a Bíblia às minhas condições. Eu não quero largar meu pecado. Eu não quero largar a minha preguiça. Eu não quero largar o que for. Mas aí, então, eu vou adaptar a Bíblia ao meu estilo de vida. É aquela frase, Jesus quer te fazer feliz, Jesus quer te fazer rico. É, exatamente. Seria isso. É mais ou menos isso. Jesus quer te fazer feliz, então... primeiro, né? Jesus quer te fazer feliz. E aí a gente vê qual é o propósito. Aí a gente precisa conhecer a Bíblia. Tá, Jesus quer me fazer feliz. O problema é que hoje tem sido pregado o Evangelho. Quando a gente vê uma nota de R$100, né? A gente vê aquela nota do Banco Imobiliário. Aquela nota do Banco Imobiliário, ela é grotescamente falsa, óbvio. Mas o problema é que a gente tem visto um evangelho que é um pouquinho diferente. Muda uma palavrinha aqui, muda uma coisinha ali. É o que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 2. Se introduzirão no meio de vocês falsos mestres, que eles introduzirão heresias destruidoras de forma a ser pouco notada. Então eu preciso conhecer a Bíblia para isso. Por exemplo, Deus criou você para ser feliz. A Bíblia não diz isso. A história da igreja não diz isso. A Bíblia diz em Efésios 1:12 que eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito do ser humano, criá-lo, ou glorificá-lo, e não ser feliz. E aí, em nome dessa felicidade, Deus quer que eu seja feliz. E sob qual prisma eu falo dessa felicidade? Do meu. E aí eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu interpreto a Bíblia da forma que eu quiser. Então, falando honestamente, eu posso casar 3, 4, 5 vezes. Eu posso não exercer um ministério frutífero. Eu posso pular de igreja para um lado e para o outro. Eu posso me rebelar. Eu posso ser sem submisso. Eu posso ser um marido que a Bíblia não diz que eu devo ser, porque Deus quer me fazer feliz. O problema é que tem muita gente indo feliz para o inferno. Eita!